Boa noite. Tudo bom? Muito prazer, ministro. Tudo bom? Tudo bem? Tudo na paz, tranquilo. Tudo bem? Como é que você tá? Não. Tava ligado, né? Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa 47ª reunião ordinária, né, do biênio 2021-2023. A pauta de hoje, a pauta principal, né, é reestruturação financeira, empresas em crise e o caso Americanas, né, doutor, que vai discutir no STF, momento atual em matéria tributária. É isso mesmo a pauta, né? Tá certo? Eu vou passar algumas informações protocolares, né? Para registro em ata. Essa reunião, além de estar acontecendo presencialmente, também está sendo transmitida pelo YouTube oficial da CIA. E, ao final da apresentação, será aberta a palavra para quem desejar se manifestar. É importante o registro em ata da presença de todos. Eu peço que fique até o final, pois no encerramento irei nomeá-los. E vamos procurar ser objetivo, como a gente sempre foi conduzir aqui as nossas reuniões com muita objetividade, né? Afinal de contas, você chegar às 6 horas e fazer uma reunião demorada, né? A gente tem que ser objetivo nisso aqui. Dado feito isso, vamos passar um vídeo da CIA em Ação. Maicon, pode passar. Com as últimas notícias da associação no meio empresarial. Providenciamos já uma compra de uma nova televisão, tá? Deve chegar semana que vem. A próxima reunião ela está instalada. Trabalho, força e união. No dia 29 de março foi realizada a 46ª reunião ordinária na ACIA para apresentar a prestação de contas do quarto trimestre do ano de 2022, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, e ao fechamento anual do ano de 2022. A reunião foi composta pelo presidente Álvaro Otávio Dantas Maia, vários diretores, conselheiros e associados, os quais acompanharam a prestação de contas e votaram pela aprovação. No objetivo de expandir os nossos parceiros, no dia 30/3, a ACIA recebeu, através do seu assessor institucional, Dr. Admir Luchetti, o gerente-geral do BRB, Banco de Brasília, Márcio Rabelo Cardoso, que veio reforçar o caráter do banco na área de fomento e protagonista de desenvolvimento econômico, social e humano em Anápolis e região. Sempre incentivando a educação e a qualificação profissional junto ao SESI, iniciou-se no dia 31/3 o treinamento e cadastro de todo o acervo bibliotecário da ACIA, um projeto que vai beneficiar toda a população. A ACIA e o governo de Goiás, na liderança das discussões da reforma tributária no Centro-Oeste, a ACIA e o governador do estado de Goiás saem em defesa dos interesses econômicos dos empresários e das indústrias do estado de Goiás, preservando as conquistas das empresas de todos os setores do mercado, para que não aconteçam perdas nem prejuízos para o nosso estado. O presidente eleito Luiz Cláudio Ledra concedeu entrevista para o jornal BN Anápolis, onde citou sobre o novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo federal. E no dia 4 de abril, a ACIA recebeu a visita da comitiva da Goiás Turismo, que na oportunidade conheceram as dependências da associação para incluir a ACIA no inventário turístico do estado de Goiás. No dia 5/4, a ACIA se fez presente na base aérea de Anápolis, em comemoração aos 51 anos desta base aérea, que é uma das mais importantes para o nosso país. A ACIA também participou da solenidade que oficializou a posse do presidente Euclides Barros Siqueira, da Junta Comercial do Estado de Goiás, a JUSEG, e dos integrantes do colegiado de vogais que atuarão na gestão 2023 a 2026. Cada entidade é representada por um vogal e um suplente, os quais são responsáveis por julgar os processos encaminhados à JUSEG. Essas foram as últimas notícias da ACIA. Siga nossas redes sociais e fique por dentro do que há mais relevante no meio empresarial. Para mais informações, ligue ou chame no WhatsApp 62 40 14 7000. A ACIA, a Casa do Empresário.
Bom, e também quer dizer que o nosso vogal na JUSEG, quem está nos representando lá é o Lidionei. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade na JUSEG, algum acompanhamento de processo, tá? A gente tem lá o Lidionei, que está, colocamos ele lá para acompanhar isso aí, né, doutor Edson? Vamos passar para a aprovação da ata da 42ª reunião ordinária, né, que foi a prestação de contas do 4º trimestre e fechamento anual. Foi enviado por e-mail para todos os diretores que estiveram presentes. Tem alguma manifestação, alguma colocação? Não tem, então está aprovado. Ok. Aqui nós estamos recebendo hoje a diretoria do Grupo Equatorial Energia, tá certo? Que vai se apresentar, né? Tá certo? É uma honra muito grande tê-los aqui. E eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem. Bom, alô? Bom, boa noite a todos. Eu sou Vinícius Bessa, eu sou gerente de relacionamento do Grupo Equatorial Energia. Eu respondo pela área de atendimento no que a gente chama de Superintendência Norte. Essa superintendência ela abarca desde a Regional Anápolis até a Regional Uruaçu. Foi uma configuração nova que o Grupo Equatorial chegou e desenhou para que a gente conseguisse estar cada vez mais próximos do nosso cliente. De antemão, eu agradeço aí a toda a diretoria da CIA pelo espaço concedido, para a gente poder fazer uma apresentação breve aqui de quem são os interlocutores que vão, de fato, fazer o atendimento direto aos senhores clientes, né? Principalmente o cliente que a gente chama de cliente do Grupo A, que é o cliente conectado em média e alta tensão. Esse cliente ele tem uma figura para prestar um atendimento personalizado para eles. A gente trouxe uma apresentação, eu não sei se a gente vai conseguir conectar. Se você puder fechar lá, Célio, por favor, para poder passar. Tem alguns... O símbolo é da Enel ainda, a gente ainda não conseguiu desapegar totalmente por conta de algumas limitações sistêmicas. Mas, falando um pouco do Grupo Equatorial, o Grupo Equatorial chegou em Goiás com uma nova proposta, né, uma proposta de aproximação bem intensa aos seus clientes, aos seus stakeholders estratégicos. Prova disso é a designação de um interlocutor para cada um dos segmentos que a gente tem hoje na companhia. Então, a gente tem hoje para... Está passando? Pode... Não, só arrastar isso aí, sério. Pode fechar e ir passando. A gente tinha que ter colocado no pendrive e acabou que não conseguiu. Acho que você já pode ir passando os slides. Mas, enfim... Enfim, eu acho que os slides importantes mesmo vão estar ali na frente. Se você conseguir só arrastar isso aí para baixo, Célio, eu acho que funciona. Mas falando um pouquinho do Grupo Equatorial, o Grupo Equatorial está em 7 distribuidoras, 7 áreas de concessões, melhor dizendo, no país. Tá? É um grupo nacional, ainda que muita gente nos pergunte se nós somos um grupo do Equador. Não, é um grupo eminentemente nacional. A gente detém outras 7 concessões, entre elas uma concessão de abastecimento de água no estado do Amapá e as outras concessões aí de energia no estado do Pará, também no Amapá com energia, no Maranhão, no Piauí, no Alagoas, no estado do Rio Grande do Sul, com a parte da região metropolitana ali, abrangendo a capital, e agora, por fim, no estado de Goiás. A gente colocou aí o dimensionamento para se ter noção da extensão territorial de cada uma dessas áreas de concessão, ou seja, muitas delas equivalem à somatória de vários países europeus, e é uma empresa que detém uma concessão e que está chegando no estado de Goiás sabendo muito bem aonde está pisando. Tá? Eu costumo trazer isso nos fóruns que eu estou participando, de que, de fato, o Grupo Equatorial é um grupo que conhece bem as concessões onde ele atua, e não vai ser assim, não vai ser diferente no estado de Goiás. Eu acho que o Célio vai ficar fazendo esse papel de fechando a janela, mas, enfim. E o grupo vem com essa pegada muito forte de aproximação dos nossos clientes. A gente sabe que
que os desafios são grandes. A gente tem buscado fazer fóruns como esse para poder nos apresentar, para poder apresentar quem são esses agentes de contato, apresentar um pouco de como está segmentada a nossa estrutura de atendimento. E para que todos tomem conhecimento, o Estado de Goiás, com a chegada da Equatorial, foi segmentado em 5 superintendências. Ou seja, pegou o Estado de Goiás, que tinha 3 regionais, dividiu em 5 superintendências, e cada uma dessas superintendências, hoje, ela detém 6 gerências. A gente tem uma superintendência, no caso aqui da Superintendência Norte, que é a superintendência que a cidade de Anápolis está inserida. A gente tem o nosso superintendente, que é o Alexandre Murrari, e nós temos aqui também 3 gerentes, um gerente técnico, um gerente de relacionamento, que sou eu, e um gerente que é o gerente de serviços técnicos comerciais, que é o Carlos Henrique. Então, para cada tipo de atividade desenvolvida no Grupo Equatorial, dentro dessa superintendência, a gente tem um interlocutor, a gente tem um gerente com autonomia e tomada de decisão dentro daquele escopo, dentro daquela esfera de atuação da superintendência. O que isso tem de diferente para o controlador anterior? Na controladora anterior, a gente tinha uma torre de tomada de decisão muito longa, em que, às vezes, as decisões elas não ficavam no escopo da superintendência. E, com esse modelo que o Grupo Equatorial trouxe, a gente consegue ter uma tomada de decisão muito mais próxima, de fato, de onde as coisas estão acontecendo. Então, esses 3 nomes aí, que sou eu, o Rogério Sarno, que, inclusive, é daqui da cidade, e o Carlos Henrique, nós temos total autonomia nas tomadas de decisões que antes precisavam ser escalonadas a outros níveis de Estado e, às vezes, até de país, por se tratar de uma multinacional. Hoje, não. Hoje, o nosso superintendente, Alexandre, ele tem uma autonomia de tomada de decisão tal qual o presidente da companhia, que é o Lener Jaime, ele tem. Então, eles são prepostos da presidência dentro da sua área de atuação. E aí, falando um pouco dos interlocutores, né, que vão prestar esse atendimento direto a cada um desses segmentos, nós temos o Célio. O Célio é o nosso consultor que a gente chama de grandes clientes, Grupo A, que é o cliente conectado em média e alta tensão, né? Esse cliente ele tem, por essência, o direito a um atendimento exclusivo através de um WhatsApp, através de um telefone, através de um e-mail personalizado, que é o e-mail do Célio. Vocês podem tirar foto, gravar isso aí, porque ele, de fato, é o agente de relacionamento para lidar com os grandes clientes aqui na Regional Anápolis, tá? A gente tem, ao final a gente pode passar também sem problema algum. A gente tem a Jéssica, que dá o suporte aí para o Célio, dentro dessa estrutura de atendimento a grandes clientes. Também vocês vão ter acesso a todos os contatos dela. No segmento de poder público, a gente tem a Mariana que faz toda essa interface direto com o poder público municipal, principalmente, com a Câmara de Vereadores, recebendo as demandas, dando as tratativas. Tem também todos os contatos delas que nós vamos passar. Temos a figura do José Ronaldo. O José Ronaldo é o nosso coordenador de atendimento presencial, que a gente chama que é aquele atendimento de varejo, atendimento de loja, né, para aquele consumidor final que ele não está inserido em nenhum desses outros segmentos de grandes clientes e nem de poder público. Ele não faz o atendimento direto, mas ele coordena toda essa parte de estrutura de lojas de atendimento e postos de atendimento, tanto aqui em Anápolis quanto nas cidades que compõem essa regional. Então, essas são as pessoas estratégicas que vão fornecer esse atendimento personalizado para cada um desses segmentos. E a ideia é justamente essa, de ter esses interlocutores, desburocratizar os fluxos, né? A gente vem de um modelo de companhia e sem fazer juízo de valores, em que as decisões e os processos eram muito amarrados, e a premissa principal que a gente recebeu da diretoria e da presidência da companhia é de desburocratizar nossos fluxos, dar celeridade, dar respostas rápidas. A gente sabe que ainda tem muito o que ser feito, mas o fato da gente disponibilizar essas pessoas para ser o link direto principalmente com o segmento produtivo do Estado e do município tão pujante que é a cidade de Anápolis, a gente, de fato, tem uma virada de chave bem expressiva. A gente traz aqui alguns canais de atendimento. A gente tem, para os clientes,
tanto o cliente do Grupo A quanto os clientes massivos, a gente tem alguns canais que o Grupo Equatorial trouxe para poder dar fluidez nessas entradas, né, nesses ingressos para as tratativas. Não sei se alguém utilizou a nossa agência virtual recentemente, mas quem usou teve a oportunidade de observar que hoje está muito mais fácil se acessar a agência virtual da empresa. Antes você tinha um ambiente logado, um ambiente que era um pouco complexo, a depender de quem estava acionando. A gente sabe que Goiás, ainda assim, ela tem uma parte que é muito provinciana e a gente tem uma certa dificuldade de atingir determinados públicos, mas a gente não tem como fugir disso. E tem esses canais para poder facilitar o atendimento a esses clientes, tanto os clientes de varejo quanto os grandes clientes. Para o cliente do Grupo A, né, que é o foco principal nosso aqui, que são as empresas, os clientes conectados em média tensão, a gente tem a nossa agência virtual, tá? É acessada através do site, que é o equatorialgoiás.com.br. Lá vai ter um link que direciona para a agência virtual. E, através dessa agência virtual, lá vão estar disponíveis todas as possibilidades de solicitações que estão no escopo de atendimento para esse nicho de clientes, tá? Sem necessariamente precisar fazer o acionamento ao Célio. Até pela agência virtual vocês vão conseguir buscar muitas informações, ingressar muitas solicitações e ter as respostas que vocês esperam. Obviamente, a gente precisa de alguns ajustes, a gente ainda está em construção de alguns desses canais. Algumas das funcionalidades que estão programadas para estar disponíveis ainda não estão, mas dentro de um universo muito próximo a gente já vai conseguir ter isso aí funcionando em plenitude e, de fato, conseguindo oferecer 100% dos serviços através desses canais. Um desses canais que eu faço questão de dar ênfase é esse Clara, que é um atendimento via WhatsApp, através desse número que está aí, que é o 6232432020. É um atendente virtual. A gente tem uma tendência a querer falar com o humano, né? Isso é natural de todos nós. E quando você se depara com um atendimento robótico, a gente tem uma certa aversão. Mas esse tipo de inteligência artificial ele foi muito bem planejado, ele já é uma tecnologia praticada nas outras praças do Grupo Equatorial, tem uma adesão muito interessante. Através deles, o cliente consegue ter solução ou ter ingresso de solicitações e ter as respostas que ele espera. Tá? Então, tem alguns números aí, fala das adesões, não vou me ater muito, até porque nosso tempo é um pouco limitado. Falar um pouco desse outro canal, que é um canal bem interessante para a falta de energia. Muita gente não sabe desse canal, é um canal que pode ser registrado a falta de energia através de um simples SMS. Tá? Você, de posse da sua unidade consumidora, basta disparar um SMS para esse número, que é o 27949, disparando o 27949, escrevendo falta de energia, espaço, o número da sua unidade consumidora, de imediato você vai ter um retorno com o número do protocolo da sua solicitação e, automaticamente, essa solicitação já vai estar caindo na nossa base para ter as tratativas. Tá? Então, a gente tem todos esses canais, a gente espera ter um outro momento aqui para trazer o nosso corpo diretivo, trazer o nosso presidente Lener Jaime, até por entender a expressividade que a CIA tem dentro do município de Anápolis e a capilaridade que ela tem junto ao corpo produtivo do município. A gente entende que merece uma presença e uma visita do nosso presidente. E, aproveitando o ensejo aqui, a gente precisa apresentar também o outro braço da companhia, o Grupo Equatorial. Ele é um grupo multifunções, digamos assim, ele atua em diversos segmentos, e um desses segmentos é do segmento de geração de energia. Não sei se todos sabem, hoje o mercado oferece a oportunidade de migração para o ambiente de contratação livre, né, ou mercado livre, que é o que a gente chama. Um segmento em que o cliente pode conseguir e geralmente consegue pagar menos nas suas faturas, tá? Através de estudos realizados aí
pela esse braço especializado que é a Ecoenergia, que é uma empresa do Grupo Equatorial. O Rodrigo faz essa parte aqui no estado de Goiás, através da intermediação com o Célio. Então, deixar ele falar uns 5 minutinhos, expor um pouquinho, mas se qualquer um de vocês ou colegas tiverem interesse em conhecer as propostas, pode fazer o acionamento através do Célio, conhecer um pouco das propostas do Grupo Ecoenergia para a gente poder avançar, obviamente tentando trazer uma fatura cada vez mais sustentável e viável para o nosso cliente. Tá? Então, era essa a mensagem inicial que a gente queria trazer. Eu acho que o momento ele é muito propício. Em outubro do ano passado, o Ministério de Minas e Energia aprovou a liberação de todo o Grupo A para fazer... Acho que todo mundo viu. Sim. Abriu todo o mercado para o Grupo A, então isso permite a gente recordar o período de telecomunicações, onde a gente tinha a Telegoiás, a Telesp, e abriu-se o mercado, e a gente estamos passando por isso agora. Então, a partir de 2024, toda empresa de Grupo A conseguirá fazer a portabilidade da energia e aí terem reduções na ordem de 10, 15, 20, às vezes até 40% nas faturas de energia, sem a necessidade de investimentos, custos adicionais ou qualquer outro tipo de oneração para isso. Então, é de fato uma oportunidade muito interessante para quem tem dentro do seu orçamento um custo elevado com energia. E aí, como estamos dentro do grupo, e essa pegada da Equatorial de ter essa proximidade com o cliente permite, né, e nos motiva a levar essas condições para os nossos clientes, né, deixando de ter consumidores e passando a ter clientes entregando soluções que vão além da energia e do fio por si só. Então, sendo bem sucinto, pessoal que tiver, né, faturas de energia dentro das características de média e alta tensão, já pode nos procurar para a gente já antecipar essa portabilidade de energia e, a partir de 24, contar com os benefícios do Mercado Livre. Só ressaltar, para aqueles que já conhecem o Mercado Livre, é um mercado que tem uma certa oscilação e variação de preço de energia. A energia vira uma commodity de fato, e dentro do nosso escopo de soluções a gente consegue proporcionar condições que isentam nossos clientes, tanto dos custos como dos riscos operacionais do mercado. Basicamente é isso. Obrigado, pessoal. Vinícius, quer fazer mais alguma consideração? Não, presidente, eu queria só agradecer mesmo o espaço concedido, colocar o Grupo Equatorial à disposição. Tá? Aqui a gente tem essas pessoas que são lotadas aqui em Anápolis, então a facilidade de acesso ela passa a ser bem expressiva, né? A gente inverte um pouco a lógica em que o cliente tinha que buscar a concessionária e hoje a gente quer que isso, de fato, mude a configuração. A gente que quer buscar, a gente quer visitar esses clientes, né, para que a gente possa apresentar soluções, possa entender a fatura de energia do cliente, poder tentar trazer esse cliente para uma forma de faturamento mais sustentável, reanalisando os contratos de Grupo A, os contratos de fornecimento, a demanda contratada, analisar se o cliente está pagando energia reativa. Tudo isso faz parte do escopo de interesse da companhia, não é interesse para a gente que o cliente esteja com sobrecontratação, que esteja pagando energia reativa, e todo esse corpo de consultores está aí à disposição justamente para fazer esse apoio. Ok. Também vamos depois promover uma reunião só com o grupo de vocês, né? Tá no Alta Pauta. Hoje vocês vieram só se apresentar. Exato. A pauta era isso aqui. Tá? Nós agradecemos muito, nos colocamos à disposição de vocês. Aqui é a Casa do Empresário. E é um prazer recebê-los aqui. Tá? Muito obrigado a vocês. Tá? Obrigado, presidente. Eu vou dar andamento à nossa outra reunião, agora a pauta principal, né, que seria a reestruturação financeira. Eu vou ser bem objetivo. Aqui nós estamos com a presença de 3 bons advogados. O doutor Everton, que é nosso diretor jurídico, né? O doutor Rodrigo, Diogo, né? Rodrigo. E o doutor Agenor, tá? O currículo de todos eles são especialistas em direito tributário e empresarial, né? Tem LLM, né? Em direito empresarial e direito tributário pela FGV, que é o principal currículo que eu observei aqui.
O doutor Everton tem um currículo dele aqui, diretor jurídico da CIA, tá? Um grande companheiro nessa nossa gestão, que participou ativamente aí com a gente. E eu vou passar a palavra para você, para você conduzir, né, para a gente otimizar a nossa reunião. Senhores, boa noite. Vou ficar em pé aqui só para visualizar melhor todos. Para quem não me conhece, sou o Everton, sou diretor jurídico dessa casa e não, por questão de tempo, não foi feita a leitura do currículo, mas a parte final do currículo é que me interessava. Entre 2000 e 2005, eu fui Relações Públicas nessa casa, eu fui seletista da Associação Comercial e isso muito me honra também. E depois a gente caminhou por aí, retornando em 2021 como diretor jurídico, e isso é algo importante que eu não poderia deixar de citar. Cumprimento todos na pessoa do presidente, que tanto tem feito por essa casa, presidente Álvaro, e vamos falar sucintamente aqui de alguns temas, em especial alguns temas vinculados à situação prática do tal do STF, do STJ. Isso está muito em voga, né? A gente, no geral, discute muito a tomada de decisão dos tribunais superiores, e a gente gostaria de falar bem sucintamente sobre alguns temas em específico, os que se desenrolaram no ano de 2003. E depois passarei a palavra também para o doutor Agenor, para falar um pouquinho sobre o caso Americanas, e o doutor Rodrigo aí sobre uma situação prática de recuperação judicial, ou recuperação empresarial, melhor dizendo, né, porque a recuperação nem sempre ela é judicial, ela pode ser também administrativa, só para que a gente pincele alguns pontos que são necessários a esse debate. STF. O STF, ele no geral, ele decide tanto favoravelmente como de forma contrária também aos interesses da classe empresarial. Só que, normalmente, a gente só levanta a fumaça quando isso é feito de forma desfavorável. Então, a gente discute e a gente cria essa situação prática. Hoje, e um tema que está muito em voga, é a tal da reforma tributária. Então, em todos os casos, hoje a gente fala de reforma tributária, vem todos os órgãos de classe que acabam querendo opinar e participar de um grande debate para que, de fato, não haja uma reforma que onere a classe empresarial mais do que já onera. O Brasil é um dos campeões hoje em carga tributária no mundo, e todo empresário pensa, sim, em como fazer uma reforma tributária sem que traga maiores custos, maiores despesas para a classe empresarial, que é a classe propulsora da economia. É ela que gera emprego, ela que gera renda e assim por diante. Então, a gente tem essa situação toda. São duas PECs em discussão, uma na Câmara e outra no Senado, que falam e que trarão alterações substanciais com relação à tributação no Brasil. No entanto, os tribunais superiores, de forma cotidiana, eles alteram a legislação, eles alteram a jurisprudência, e por mais que a gente fique falando em reforma tributária, que está lá a PEC desde 2019, todo dia ou toda semana, minimamente, tem uma decisão diferente que traz uma alteração tributária, traz uma alteração jurisprudencial. Então, se nós mudarmos um pouco o enfoque e passarmos a observar que cotidianamente essas decisões já existem, talvez o empresário pode ganhar tempo e dinheiro na tomada de decisões também, e não simplesmente ficar esperando que a reforma venha de um modo ou de outro. O STF, por exemplo, agora já em 2023, ele modificou um pouco o entendimento referente à tal da tese do século. Todo mundo aqui já ouviu falar na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É o que a gente considera como tese do século. Por quê? Porque foi a tese tributária que mais onerou os cofres públicos, ou que, consequentemente, mais trouxe benefícios para a classe empresarial. Como funcionava até o início do ano, ou melhor dizendo, como vai funcionar até 1º de maio, a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Sempre era feita a exclusão do ICMS apenas da saída. Então, se eu vendia determinado produto, o ICMS destacado na nota fiscal era excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Veio simplesmente uma medida provisória, 1159 de 2023, que indiretamente ela aumentou o custo da empresa. Por que ela aumentou o custo da empresa? Porque o judiciário disse o seguinte:
já dizia, e a medida provisória regulamentou isso. Falou, seu empresário, ao invés de utilizar a exclusão do ICM da base de cálculo do PIS e da COFINS na saída, você vai ter que começar também a fazer isso na entrada. Consequentemente, diminuiu o benefício. Então, a medida provisória 1159, ela traz um aumento indireto de carga tributária, porque antes você só fazia a exclusão da saída e agora você precisa fazer a exclusão do seu crédito de entrada também. Aí, sem entrar em detalhes, o ICMS, regime cumulativo, não cumulativo, não é a questão. Na prática, se ele excluía X, ele vai excluir agora X sobre 2. Por quê? Quando a gente faz o cotejo e a exclusão do ICMS creditado na entrada, diminui o benefício para o empresário. Esse é um ponto, ou seja, uma reforma tributária indireta. Por uma única movimentação legislativa, a empresa, consequentemente, já está diminuindo o benefício que ela tinha anteriormente. Estudos do próprio Ministério da Economia apontam que, em termos de receita líquida, são estimados ganhos na casa de 30 bilhões de reais só com essa alteração legislativa. Então, a gente tem, na prática, um aumento de carga tributária sem que, de fato, chegasse a tal da reforma tributária. Por isso, a ideia e a iniciativa que o empresário deve ter de ficar antenado nas discussões e nas decisões tributárias e judiciais também. Vamos lá. PERSE, Programa Especial de Recuperação do Setor de Eventos. O PERSE, gente, foi criado lá em 2021, foi editada a lei, que sofreu um veto presidencial e passou futuramente, apenas em 2022, a ter validade. O que é o PERSE? O PERSE foi criado para socorrer as empresas vinculadas ao setor de eventos. Restaurantes, hotéis, algumas empresas de transporte, empresas de turismo e assim por diante. O que houve agora em 2023? Embora a alteração da portaria 11.266 tenha ocorrido inicialmente em 29/12, ela já foi feita por um governo de transição. E ela só teve validade a partir do dia 2 de janeiro de 2023. O que foi feito com relação ao PERSE? O PERSE ele concede a alíquota zero por até 60 meses para 4 tributos: PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ. O PERSE possuía como beneficiários das medidas e beneficiários da possível redução da alíquota zero por até 60 meses, 88 quinais. Empresas que tivessem inseridas dentro desses quinais poderiam se beneficiar. A portaria 11.266 ela reduziu de 88 para 38 quinais. Está aí, de novo, as decisões jurisprudenciais e as decisões legislativas fazendo com que as empresas passem a pagar mais tributos ou diminuindo a quantidade de setores que podem aproveitar do benefício. É também uma reforma tributária às avessas, feita de forma homeopática, por pequenas doses, mas que também trouxe esse prejuízo num contexto geral para as empresas também. Lembrando que a associação comercial ela já tem demanda coletiva visando resguardar os interesses dos associados com relação ao PERSE. Então, isso aí já foi feito e quem tiver interesse depois pode procurar a própria associação comercial que obterá maiores informações acerca desse detalhe também. Subvenção. Subvenção de investimento. Regulamentado lá em 2017, de certa forma, até o ano passado, relativamente pacífico. Agora, no mês de março, no dia 7, com uma pequena modificação aí jurisprudencial. O que é a subvenção? A empresa tem um benefício fiscal qualquer com relação ao ICMS. O que a União fala? Olha, seu benefício fiscal... Vamos pegar um exemplo, 2 exemplos aqui. Existem os exemplos dos programas de benefício fiscal, como Produzir, Fomentar, agora recentemente o ProGoiás, que oferecem um desconto no ICMS. Suponhamos que o desconto fosse lá de 70%. Sobre este valor do desconto, a União ela comparecia e falava, espera aí, você tem um desconto, mas eu vou computar o 100% e você vai ter que pagar IRPJ e CSLL sobre este valor. Então, eles não consideravam só o valor do pagamento, eles consideravam tudo como receita. É a tal da subvenção de investimento.
até o ano passado era possível que se fizesse, inclusive de forma administrativa, essa exclusão. Eu poderia pegar o meu benefício, excluir e calcular apenas a minha receita, ou apenas o valor que eu estava pagando de ICM, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Essa modificação, ou essa dúvida, surgiu agora porque o STJ, em 7/3, ele pautou esse mesmo caso, esse mesmo tema, como recurso repetitivo, e ele vai julgar de novo. Hoje, na prática, não pode ser feita a questão da subvenção de investimento de forma administrativa. Você precisa mover uma medida judicial, um mandado de segurança e buscar essa situação prática. No caso da associação comercial e dos associados, já existe uma medida judicial, inclusive com sentença favorável, a via liminar, depois convolada, a liminar foi confirmada na sentença, do mês de novembro. Ainda não houve o trânsito em julgado, mas existe essa possibilidade de que os associados possam obter o benefício sem o risco de serem autuados em virtude dessa situação prática. Então, é outro ponto em que os tribunais superiores se movimentaram e, de uma forma indireta, houve o aumento da tributação. Multa de 50%. Também, em 2023, houve digamos assim, uma novidade com relação ao STF no que considera a multa de 50%. Ele considerou inconstitucional a multa aplicada pela Receita em caso de restituição, ressarcimento ou compensação tributária. Explico. Muitas vezes, vamos pegar o exemplo do próprio ICMS, em que as empresas tinham valores de PIS/COFINS para ser restituído. Suponhamos que a empresa tivesse R$100 mil que ela entendesse de crédito que ela precisaria fazer uma compensação tributária. Quando o seu departamento contábil fazia um requerimento junto à Receita Federal e buscava essa recomposição, ou esse ressarcimento ou compensação tributária, a Receita tem até 5 anos para atender esse requerimento, decidir sobre ele. Se a Receita Federal, por alguma razão, ela entendesse que o seu requerimento não era válido ou não era devido, além de te dizer que você tem que pagar aqueles R$100 mil, ela te autuava em 50%. Ou seja, a empresa que já está devendo 100, ela falava, mas se eu corro o risco de passar a dever a partir de agora 150, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui no meu cantinho, não vou pedir nada não. Porque se eu peço alguma coisa, pode ser que eu aumente ainda mais o meu débito. Veio o STF nesse ano e disse que essa multa é de fato inconstitucional, e as empresas que pagaram essa multa nos últimos 5 anos ou que foram autuadas recentemente podem discutir a autuação ou solicitar o reembolso dos valores, a restituição, se esses valores já foram pagos. A estimativa é que o total dessas multas alcance 44 bilhões de reais. Ou seja, o STF e o STJ dão com a mão, mas também tiram com a outra. Nesse caso, eles estão decidindo favoravelmente aos empresários, à classe empresarial. Na prática, o que a gente entende? Tanto o STF quanto o STJ, embora órgãos políticos que precisem também, de uma forma indireta, proteger os cofres públicos, eles fazem isso de um lado e fazem isso do outro também. Não há uma unanimidade favorável e nem mesmo desfavorável. O que compete à classe empresarial? Fazer o seu próprio planejamento, fazer a sua consultoria, para que ela possa, de uma forma indireta, reduzir a carga tributária que ela paga. A reforma tributária é importante? Sim. Deve ser discutida? Sim. Os órgãos empresariais devem fazer parte desse debate, dessa discussão? É claro que sim. No entanto, a reforma tributária vem sendo feita cotidianamente. Se o empresário ele não fica antenado nessa situação, ele não tem a chance de buscar os incentivos, de buscar os benefícios. E, consequentemente, toda vez que há aumento de despesa, vai diminuir lá na frente a receita ou minimamente o lucro de cada empresa. Então, buscar o que lhe é devido é um direito de cada empresário, e eu encerro a minha
a minha fala e trago aqui com relação às empresas em crise aqui, e vamos falar um pouquinho sobre o caso Americanas. Eu passo a palavra aqui para o doutor Agenor e, de antemão, agradeço a todos aí pela oportunidade e por nos ouvirem. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todo mundo na pessoa do presidente. E eu vou, até pelo elevado da hora e pela complexidade do caso, eu vou tentar ser bem didático e bem prático no caso Americanas, o que aconteceu. Não é que existe alguma ilegalidade com relação ao que ocorreu, que vocês vão entender na hora que eu terminar de falar. Há uma questão de interpretação contábil em relação ao que foi feito. Quando a gente tem uma empresa e vende, a gente tem algumas formas de recebimento. Eu recebo por duplicata, por cheque quase não se usa mais, cartão, dinheiro ou Pix. A gente, no nosso dia a dia aqui, a grande maioria é Pix, dinheiro, cartão e duplicata. Precisei de dinheiro antecipado, eu tenho que ir no banco, fazer uma antecipação dos meus cartões ou antecipação das minhas duplicatas. Nos grandes varejistas, isso não acontece. Não sei se vocês viram falar, que é o risco sacado. É lá que a Grupo Americanas conseguiu esconder 20 bilhões de reais em débitos, despesas financeiras, ou ele escondeu, ou alguém viu e não quis enxergar, né? Que a gente vai tentar entender e demonstrar para vocês. Porque o que acontece? Vamos supor que eu seja um distribuidor e quero vender para as lojas americanas. Eu chego lá e ofereço para ele minha mercadoria e falo, quero vender 100 milhões para você, meu prazo para pagamento é 30 e 60 dias e estou aqui para a gente negociar. Os americanos falam, não, eu compro de você, mas te pago entre 120 e 180 dias, é a nossa praxe de mercado. Qualquer uma das empresas que você for pegar balanço lá da Ambev, as outras empresas do grupo do Triunvirato lá, vocês vão ver que a média de pagamento e recebimento é 120, 180, às vezes até ultrapassa isso aí. Aí eu falo assim, ó, infelizmente eu não consigo vender para você, porque para receber com 120, para receber com 180 dias, eu vou sair do mercado. Aí ele te fala assim, não, e se você receber amanhã? Se você receber semana que vem? A coisa já muda de figura. Mas aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer antecipação disso? Não. Você vai vender seu título. Lembre bem disso aí. Você vai vender seu título para uma instituição financeira em que eu vou indicar. Eu não estou falando de operação financeira. Ela não gera IOF e eu faço a transmissão do título para o banco, você recebe à vista e esquece, se eu não pagar, é problema meu com o banco. A americana fala isso. Porque quando você desconta um título ou uma duplicata, 5 dias de vencido, o banco debita na sua conta se o seu cliente não pagar. No caso americanos, não. Como não é uma operação de crédito, é uma operação que eu vendi o título para o banco e o banco é que receberia dele lá. Mas como não existe almoço grátis, isso tem um custo. Eu posso até falar que não é juro, mas eu tenho um custo financeiro dentro disso aí, que eu vou tentar demonstrar para vocês o que era feito e o que deveria ser feito. A CVM, desde 2016, ela sempre tem falado, gente, não está errado, mas eu preciso de mais transparência. Eu preciso que isso esteja de forma mais clara. Por quê? O que a americana fazia? Ela colocava lá 100 milhões de estoque e 100 milhões de fornecedores para pagar. Beleza, está certinho. Ele comprou lá 100 milhões, foi emitido o título contra ele de 100 milhões, eu tenho que pagar. Mas só que, na verdade, isso não era o que acontecia. O que deveria ter sido feito para transparência e para que todo mundo visse, é porque quem vendeu não vai receber os 100 milhões, ele vai receber 90. Então, a venda foi 90 milhões e 10 milhões eram juros a apropriar. Porque ele já pagou. Eu recebi 90 e a Americanas vai pagar 100 milhões para o banco. E ela escondia isso aqui, foi escondendo durante o tempo. Se tivesse como empréstimo, todo mundo ia ver. Então, foi acumulando, chega num momento que você não consegue mais, né? A gaveta fica pequena, a papelada vai subindo, a hora você tem que colocar em cima da mesa e todo mundo vê. Então, isso é o que aconteceu lá. E
veio chegando num momento que não dava mais para poder esconder e nem para poder dizer. Então, a Americana chegou com uma crise de liquidez e falou para o mercado, eu não tenho condições de pagar, eu tenho um rombo de 20 bilhões e a gente tem que sentar para negociar. E negociar com o banco quando você está devendo e está em dia é difícil. Então, eles pediram as medidas cautelares deles. Agora, a questão que eu falo é, os bancos, as instituições financeiras não viram, ouviram e não confiaram que ia dar problema, porque a gente trabalha lá no escritório com a parte de reestruturação financeira. A gente que tem muito menos ferramentas, a gente consegue, muitas vezes, detectar essa informação. E de que forma que a gente faz isso? Quando o cliente chega, apresenta para a gente que estou com dificuldade de liquidez, estou com dificuldade de mercado, não consigo mais crédito, eu estou com o meu endividamento esgotado, o meu fornecedor já não me vende mais, já diminuiu o meu prazo, já está querendo me executar. Ele me entrega o balanço, eu não confio no balanço dele. A gente parte de um tripé. Ou a gente tem dívida com fornecedor, a gente tem com instituição financeira e tem com fisco. Com o fornecedor, a gente pede o DDA dele, né? Que é o débito direto autorizado, lá vou ter todos os fornecedores. Vou no SCR, Banco Central, onde todas as informações acima de todas as operações acima de R$ 1.000 vão estar lá. Consigo tirar banco por banco dos últimos 5 anos. Vou no ECAC e vou na PGFN e tiro. Então, eu já praticamente tiro o tripé de dívida dele e comparo com o balanço, para ver se as informações batem ou não, se eu vou ter que refazer ou não o balanço dele. Se a gente, aqui na ponta, consegue essas informações, as instituições financeiras não conseguiriam. Então, é um negócio que está meio nebuloso. Tanto é que ontem eles fizeram um acordo, né? Fizeram a suspensão, vão fazer aporte de 12 bilhões, o triunvirato vai fazer aporte de 12 bilhões, vão suspender todas as ações dos bancos, tentando bloquear. E eu vou dar 3 exemplos aqui de 3 empresas, A, B e C, tentando demonstrar para vocês de quais as saídas, normalmente, que existe isso no mercado. São algumas medidas antecedentes e outras não. Aqui eu tenho uma empresa, a empresa A, que tem de riqueza aqui no ativo circulante 100 milhões e no ativo não circulante 150 milhões. Então, se ele parar a atividade dele hoje, em tese, que se tudo der certo, ele consegue apurar 150 milhões para poder resolver a vida dele. Só que ele tem, aqui no passivo, 150 no curto prazo, estou vencendo o exercício até 1 ano, e 50 milhões no longo prazo. Então, se eu parar a atividade hoje, alguém não vai receber, porque eu tenho 150 para poder apurar e tenho 200 aí para poder pagar. Só que eu tenho um EBITDA, que a gente chama de resultado antes do meu operacional, quanto gera a minha operação, de 15 milhões. Então, eu tenho uma capacidade de geração de caixa, de dinheiro, de 15 milhões. Então, eu consigo equalizar, sentar e negociar com meus fornecedores sem pedir nenhuma medida extrema no judiciário. Eu consigo chegar com ele e falar, minha realidade é essa, eu preciso sobreviver, de vaca morta ninguém tira leite, eu preciso continuar operando e vamos dilatar um pouco o nosso prazo. 3, 5 anos eu consigo resolver isso aqui e minha vida continua. Eu tenho um caso B, que aí os números são os mesmos, 150, 200, mas eu já tenho um problema. Essa empresa só consegue gerar 5 milhões de resultado por ano. Eu já não consigo resolver entre 3 e 5 anos. Eu preciso de 10, às vezes. E se eu chegar para qualquer fornecedor, para qualquer instituição financeira, dizer que meu contrato de antecipação de recebíveis ou meu capital de giro de 24 meses, eu vou precisar de 10 anos para pagar, ele vai de forma muito fácil negociar comigo? Não. Aí eu tenho a medida judicial, que é a reestruturação de empresa, judicial, que o doutor Rodrigo vai falar daqui a pouco, um pouco dos benefícios. Aí eu posso ir até o judiciário, apresentar minha realidade e dizer, eu preciso que suspendam todas as execuções que existem contra mim, todas as medidas constritivas, e negociar e conseguir sobreviver, porque minha empresa é viável e tem capacidade de gerar caixa. E aí eu tenho o caso C, que também é a mesma realidade de números, mas aí eu já tenho um problema. Eu tenho 5 milhões de prejuízo. Eu tenho um problema operacional. Então, a cada ano que eu trabalho,
a riqueza do sócio vai embora. Eu não estou maximizando riqueza, eu estou maximizando prejuízo. Se a gente chega, olha e vê que não consegue reverter esse problema operacional aqui, essa empresa tem que deixar de existir. Se eu não consigo... Ninguém monta uma empresa para trabalhar com prejuízo. Então, se ela dá prejuízo por algum problema regulatório, entrada de concorrente no mercado, algum problema de deficiência da empresa, que não há solução, a gente tem que liquidar. Mas aí existe o meio legal e a forma correta de se liquidar uma empresa. O que a gente vê hoje no mercado é um monte de empresa zumbi que está paralisada na receita, tem um monte de ação e não tem patrimônio nenhum e tem 10, 15 anos discutindo e a pessoa queria voltar a empreender, não pode porque está com o CPF preso dentro daquela empresa e não consegue. E hoje a gente tem uma medida de liquidação dessa empresa que, desde 2020, com a reforma da Lei de Recuperação Judicial, a 14.112 com a reforma, isso tem início, meio e fim. Goiás está começando a caminhar nesse sentido. São Paulo, Rio Grande do Sul já estão bem avançados. Mês passado a gente esteve num fórum no CNJ, em Brasília. Eu estive conversando com a juíza especialista na área de liquidação, de vários especialistas de empresarial de liquidação, lá do Rio Grande do Sul. Ela disse que essa empresa, uma empresa desse modelo aqui, ela consegue vender o ativo, pagar quem tiver de pagar, em 6 meses, encerra ela, paga quem tem que pagar de acordo com a lei, e aí o empresário, a partir daquele 6º mês, ele paga um pedágio de 3 anos, que ele vai ficar sem poder exercer o ato de comércio, mas a partir do 3º ano o CPF dele está limpo, como se ele tivesse nunca empreendido, como se ele nunca tivesse nenhuma empresa. Então, a gente tem os meios legais. Todo mundo fala assim, não, mas a justiça não anda e tal. A gente já tem os exemplos do Rio Grande do Sul, exemplos de São Paulo, que eles estão realmente conseguindo. 90 dias, se não tiver patrimônio nenhum, não está demorando nem 90 dias para eles encerrarem tudo. Goiás avançou. Agora, mês passado, dia 3, acho que é 13 de março, foram criadas algumas varas específicas para a área de reestruturação empresarial. Anápolis está nesse escopo. Então, toda medida que for feita de recuperação judicial ou pedido de liquidação de empresas na justiça vai passar vara especializada, o juiz é especialista, ele só cuida disso. Então, a gente acredita que a gente vai chegar nesse patamar que a gente chega lá em São Paulo, ou chega lá no Rio Grande do Sul, a gente poder resolver o problema da empresa, que não tem mais como sobreviver no mercado, para que a gente não tenha mais essas empresas com CNPJ. Você olha na Receita Federal, a empresa não está apresentando obrigações acessórias, mas o empresário está lá. O STJ, normalmente, quando você extingue uma empresa de forma irregular, direciona todo o débito tributário para o CPF do sócio, porque ela foi encerrada de forma irregular. E a gente tem a medida legal para que a gente possa fazer isso. Não é porque eu vou empreender que eu tenho que acertar sempre. E se eu erro, e se eu não errei de má fé, se foi o meu negócio que não deu certo, por que eu tenho que pagar o resto da minha vida e ficar correndo atrás de alguma coisa e o judiciário discutindo se o cara tem 10 ou se tem 100, se não tem nada para pagar? Tá? Passar a palavra para o doutor Rodrigo, que vai falar sobre os benefícios da empresa de recuperação. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente. Bom, o Genor passou a bola na recuperação empresarial. Bom, todo mundo tem um certo preconceito com relação à recuperação judicial, exatamente pela pecha que o empresário que está dando cano, que não quer pagar ninguém, que é aquela situação toda que todo mundo já conhece. Isso é antigamente. Hoje em dia, essa situação mudou e ela tem mudado para melhor. Bom, quais são as vantagens de um pedido de recuperação judicial? Bom, inicialmente, a gente pode listar algumas vantagens: possibilidade de negociar as dívidas e reorganizar as finanças da empresa, a manutenção da atividade empresarial e dos empregos, a possibilidade de negociar com os credores multas, juros e redução da dívida,
a suspensão das execuções das cobranças em 6 meses a partir do deferimento do pedido de recuperação, a melhoria da imagem da empresa perante o mercado, especialmente quanto ao mercado financeiro, né, que demonstra que não estou de má fé, e a proteção contra ações judiciais e execuções fiscais. Bom, mas aí vocês vão me perguntar assim, bom, Rodrigo, mas o que isso tem a ver com o tributário? Né? O que a recuperação judicial tem a ver com o tributário, considerando que o tributário não é uma dívida que está dentro do escopo das dívidas que podem ser recuperadas. Bom, o que acontece? A Lei 11.101 de 2005, quando ela foi criada, nós não tínhamos nenhuma visão tributária da recuperação judicial. Foi feita simplesmente a lei e a recuperação judicial autorizava a empresa a parcelar os débitos em 84 meses. Ponto. Era a única coisa de benefício que existia. Hoje, a lei foi reformada através da Lei 14.112 e autorizou os parcelamentos em 120 meses. Além disso, a empresa pode, se ela for do lucro real, ela pode aproveitar 30% dos créditos de prejuízo fiscal da base de cálculo de IRPJ e CSLL para abater o seu passivo tributário, além de que ela não vai ser tributada na diferença dos benefícios que ela teve com a redução do passivo. Ela tem um passivo de 1 milhão, reduziu o passivo para 300 mil, ela não vai ser tributada nesses 700, que antigamente era tributado em RPJ e CSLL. Depois que a Procuradoria percebeu que o índice de recuperabilidade dos tributos estavam aumentando com as recuperações judiciais, eles fizeram a lei de transação individual. A transação ela foi feita de um modo unânime para todas as empresas, independentemente de estar em recuperação ou não. Porém, para as empresas em recuperação, os requisitos de adesão à transação são mínimos. Basta estar em recuperação judicial ou extrajudicial. Quais são esses benefícios? Os parcelamentos que podem chegar a 145 meses se a empresa for uma ME ou um micro e pequena empresa. Se for uma cooperativa, uma Santa Casa de Misericórdia, instituição de ensino, esse parcelamento chega a 145 meses. Outras empresas, que não se adequam, 120 meses. Além dos 120 meses, ou 145, é possível escalonamento da dívida. Que é isso? Eu posso começar pagando pouco, terminar pagando muito, fazer balões. Então, isso pode ser equacionado de acordo com o fluxograma da empresa, financeiro da empresa. Além disso, eu posso ter a liberação de patrimônio, de alienação, de constrição. Eu tenho uma empresa, meu patrimônio está penhorado, por exemplo, uma execução fiscal interminável e a minha empresa entrou em recuperação. Eu quero pagar, eu quero recuperar. Eu posso, através da transação, o procurador pode liberar o patrimônio, fazer uma triangulação, me libera o patrimônio que eu possa vender, fazer uma OPI, fazer alguma situação para que eu possa regularizar o meu passivo tributário. Além disso, ele flexibilizou essas regras de constrição exatamente para facilitar o pagamento do passivo. Além disso, os descontos que antes eram estabelecidos só em refis, na transação individual, eles são de até 70% do passivo, de multas e juros. Então, eu posso conseguir, isso já é automático. Basta eu estar em recuperação que eu já consigo esse desconto. Além disso, isso foi agora com alteração em 2022, a PGFN aceita receber o débito em precatório ou em sentença transitada em julgado. O que é isso? Eu fiz a transação, consegui o desconto de 70% e não avancei no principal. Meu débito era de 10 milhões, reduzi ele para 6 e vou parcelar em 120 meses. Se eu tiver um precatório bom, não tem que ser aquele precatório mandrake, não. Tem que ser um precatório bom. Ou uma sentença, eu posso usar esse crédito para abater no passivo de 6 milhões. Então, eu consigo pagar o principal. Aquele passivo que está na receita ainda, que ele não está incluso na dívida ativa, ele também pode ser transacionado. Não há necessidade de aguardar ou entrar com medida judicial para que eu possa converter aquele passivo da receita em dívida ativa. Ele pode ser colocado dentro da transação. É importante lembrar que, mesmo com a transação, eu não posso avançar no
principal. Se o meu principal é X, eu não posso avançar nele. Meus descontos têm que ser até o limite do principal. Multa, juros, isso tudo pode ser reduzido. Outra coisa, que já na legislação da recuperação já estabelece que não serão computados na base de cálculo do IRPJ os descontos concedidos na transação, que a Receita ela te autoriza, como o Everton falou, ela te dá com a mão e quer tirar com a outra. Mas nesse caso não. Te deu o desconto, ela não vai te tributar o desconto que você recebeu. E a impossibilidade de receber, de não ter patrimônio, não é óbice para que a empresa faça a transação. Bom, Rodrigo, mas você está me falando que tem todos esses benefícios, mas isso é de verdade? Alguém já fez isso? Já. E muita gente. Trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo notório, que é o Maxud Plaza, em São Paulo. A dívida dele, 283 milhões, ele conseguiu um desconto de 174, que representa 61% da dívida, o que sobrou parcelou em 120 meses, escalonado de acordo com a realidade econômica da empresa. Bom, onde que isso se adequa à nossa realidade? Eu tenho uma empresa, minha empresa está com dificuldade, fluxo de caixa, não consigo pagar, mas eu tenho um patrimônio considerável que está penhorado, que está constrito por algum motivo numa execução fiscal. E eu quero resolver isso. Eu posso pedir recuperação judicial, e dentro da recuperação judicial eu faço a transação, vendo o patrimônio, pago o passivo tributário e o outro passivo. Resolvo toda a minha vida, o que antes não era possível. Além disso, só, como diz o Everton, fica a dica, quem consegue dinheiro para pagar em 10 anos só com a Selic? Empresa que tem patrimônio, mas não tem atividade, você pode comprar o CNPJ. E aí você fica com o imóvel. Nós temos um exemplo aqui caseiro. Isso aqui é um caso do escritório, uma empresa que a gente representa. Ela entrou em recuperação judicial em 2018. Ela tinha um passivo de 18 milhões. Ela fez a transação em 2021, Genor? Acho que foi 2021. Ela obteve um desconto de 8 milhões, 55% do passivo, e parcelado em 145 meses. Não foi melhor, porque a empresa ela tinha uma opção tributária errada. Antes do pedido de recuperação, ela era do lucro presumido e não do lucro real, então ela não conseguiu aproveitar o prejuízo fiscal. Então, a gente não conseguiu reduzir mais o passivo dela. Porém, ainda tem a opção do precatório, que a gente está atrás do precatório. Se alguém tiver um precatório bom, gente, pode avisar que será muito bem recebido, para poder reduzir o passivo. Então, a recuperação judicial ela é, sim, um instrumento de planejamento tributário para aquele empresário que, como a Genor disse, está em dificuldade, não consegue resolver seu problema de fluxo de caixa e quer sair do problema. Eu queria deixar só um recado que é importante, a gente deixar de ter preconceito com a recuperação judicial, com a recuperação empresarial, observar o Instituto com mais atenção, procurar um profissional, um advogado da confiança do empresário, conversar sobre isso, porque é uma opção legal, justa. Seu negócio não precisa de dar errado e você ficar pagando isso a vida toda. Tem solução e tem como resolver. Então, Everton. Gente, é isso. Eu acho que o presidente agora vai colocar à disposição de todos que tiverem algum tipo de pergunta, consideração, em virtude do avançado da hora também. A gente queria apenas balizar essas situações e deixar claro que soluções existem. Basta que sejam tomados alguns cuidados e uma avaliação um pouco mais acurada, né, de cada uma das situações. Mas nem tanto o céu, nem tanto a terra. Os tribunais superiores, que foi o primeiro tema, estão aí para julgar e para se posicionarem de acordo com cada caso, mas nem tudo deu certo e nem tudo dará errado. A gente tem que buscar o equilíbrio diante disso também. E a recuperação empresarial é algo que está aí disposto para todas as empresas. Não à toa os grandes grupos utilizam sim desse benefício, né? Não é algo, se não fosse interessante para as empresas, eles não buscariam. Então os grandes grupos têm buscado. As recuperações judiciais no ano
até o terceiro mês desse ano, elas já superam todo o ano em quantidade, elas já superam todo o ano de 2022. Então, a crise econômica, ela traz também para nós essa realidade das recuperações judiciais também. O Instituto está aí disponível, o Instituto é legal e ele pode ser buscado por aqueles que se adequarem a essa situação prática. Tá? E, de saída, eu queria apenas deixar para vocês uma frase, acho que interrompeu aqui, deixar para vocês uma frase do William Shakespeare também, que diz: plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Então, Shakespeare já falava isso lá em 1600, né? E a gente está aqui buscando soluções, mas nem sempre a gente cumpre com o nosso papel, nem sempre a gente faz a nossa parte. Estamos aí disponíveis para as indagações e as perguntas que nós pudermos solucionar também. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? É mais curiosidade. Goiás, comparando com São Paulo, os estados do Sul, Minas, né, que tem atividade econômica mais intensa, há mais tempo, né? Goiás se está industrializando assim de um modo mais acelerado dos anos 80 para cá, né? Como eu disse, é curiosidade. Vocês têm assim um dado sobre quanto das empresas goianas que estão em dificuldade têm se resolvido com isso? Há um dado estatístico, por exemplo, porque a impressão que a gente tem é o seguinte: tudo aqui chega mais devagar e, às vezes, há benefício que ainda não é conhecido e quem deveria usar, precisava usar e não está usando. Se há esse dado. É só curiosidade, isso não... senhor presidente, se o senhor me permite, eu que sou leigo nessas coisas, eu só fiquei impressionado. Esse negócio das Americanas, todo dia a gente vê uma notícia no jornal, mas o que aconteceu com isso? A impressão é que o Jorge Paulo Lemann estava vendendo menos do que o Magazine Luiza, porque dizem que o Magazine Luiza, na pandemia, muita gente estava quebrando e eles dobraram, por causa do televendas, né? E a impressão que a gente tem. Mas e daí? O que é que realmente, como é que isso funciona? Eu gostei muito dessa exposição, só de curiosidade, né? Eu não sou do ramo. Obrigado. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que eu estava falando, tem acho que a gente chama de jurimetria. Eles têm um levantamento, um convênio entre a OAB e os tribunais de justiça, e eles fazem esse levantamento. A Comissão de Recuperação Judicial da OAB de Goiás tem 3 anos que a gente tem tentado implantar isso no estado de Goiás. A gente está buscando alguns patrocinadores para que a gente possa ter esses números de forma exata. O custo disso é mais ou menos R$150 mil para se implantar e poder levantar esses dados. Porque eu preciso de equipe técnica que faça levantamento junto ao Judiciário. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se prontificou a disponibilizar as pessoas que fizeram lá para vir treinar as pessoas em Goiás para poder fazer, mas a gente ainda não conseguiu levantar todos os patrocinadores ainda para que a gente possa ter realmente esses números e ter essa transparência. Agora, com as varas especializadas, como vai se unificar todos os processos lá, pode ser que facilite um pouco e reduza um pouco esse custo. Então, a gente tem tentado, tem caminhado, e eu acredito que para os próximos anos a gente vai ter esses dados assim, de forma bem clara. Então, quantas empresas entraram, quantas saíram, quantas foram liquidadas, e de que forma que está Goiás com relação a esses números. Só pegando o gancho da parte tributária também da pergunta do senhor, Anápolis, para vocês terem uma ideia, há um levantamento que existem 3.000 empresas optantes do Simples Nacional em Anápolis. Então, é um número bem elevado e muitas delas provavelmente estão já, como diz o doutor Janot, zumbis, né? Às vezes elas não existem na prática. Mas um dado levantado pelo SEBRAE é que no Brasil inteiro, com relação à restituição tributária, apenas 0,5% das empresas brasileiras buscam qualquer tipo de restituição tributária.
Então, no geral, provavelmente, por esse mesmo levantamento, 70% das empresas têm algum tipo de benefício a restituir ou a buscar, mas apenas 0,5% das empresas buscam esses benefícios. Então, na prática, o empresário ele reclama muito da carga tributária, mas ele também não vai atrás dos seus benefícios. Ele simplesmente fala, não, espera aí, eu vou ficar quieto aqui porque eu não vou mexer com isso não, eu não vou me desgastar com essa situação. Então, se o empresário também não buscar a situação tributária favorável a ele, ninguém vai bater na porta dele e falar, tem um pouco de dinheiro para você, você sabia? Então, na prática, se você não vai atrás dessa situação, ela não vai bater na sua porta. Só 0,5% das empresas buscam as restituições tributárias no Brasil. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Bom, então, você quer fazer as colocações finais, doutor Everton? Por derradeiro, só agradecer a presença de todos. O tema, embora seja de suma importância, ele precisa ser mais debatido. Estava falando com o doutor Wilson na chegada, ele precisa ser mais debatido exatamente porque as empresas e os empresários não têm nenhum tipo de cultura tributária. Não no sentido pejorativo, cultura mesmo, de se informar e de buscar uma atualização para o que fazem. Então, na prática, a gente enfrenta muito isso, a gente enfrenta também um pouco de resistência. O mercado está aí cheio de aventureiros, né? Então a gente não tira a razão dos empresários também com relação a isso. Só que hoje o mercado tributário ele evoluiu de tal forma que os escritórios sérios, né? E a gente se coloca no meio disso, e aqui eu também tenho vários tributaristas, o doutor Tarcísio está aqui também, o doutor Wilson está ali também, o doutor João Neto, a minha sócia está ali também, a doutora Keilane. Eles já visualizam na prática como o mercado é complexo. Só que os escritórios hoje sérios, eles só trabalham com todo tipo de prestação de serviço apenas êxito. Então, se alguém bateu na sua porta e te pediu alguma coisa antecipado, fuja dele porque ele não é sério. Tá bom? E ficamos à disposição aí para o que vocês precisarem e agradecemos imensamente essa casa, que é de fato a casa do empresário e que sempre abre para nós as portas. Obrigado, boa noite. Então, obrigado, doutor Everton. Eu vou agradecer a presença de todos, né? Eu vou agradecer em especial ao senhor Rodrigo Nunes, que é o gerente comercial da Universidade de Santa Cecília de Santos, está aqui presente. O presidente do Grupo Comando, Cláudio Grabalos. Diretor financeiro do Grupo Comando, Marli Grabalos. O doutor Wilson Magno do escritório também, né, que você acabou de citar. Doutor Eugênio aqui, nosso futuro vice-presidente a partir de maio, né? Muito obrigado pela presença. O pessoal da Protege que está todo aí, o Alessandro, o Edson, tá? Muito obrigado pela presença. E também eu vou agradecer aqui o nosso eleitorado aqui, que sempre nos prestigia, né? Que é o Anastácio Apóstolo, que estava aqui presente, o doutor professor Antônio de Deus, o Cláudio Kimura, muito obrigado, Cláudio, pela presença. Nosso futuro tesoureiro, né? Muito nos honra. O Jean Constante, muito obrigado, Jean, pela presença. Nosso representante do agronegócio. Se você quiser falar quando é que vai ser a feira da pecuária, que vai ser agora em maio, né? Tá? Na reunião que vem, né? Ótimo. O Raimundo Nunes da Silva, da farmácia Homeopata, muito obrigado pela presença. O doutor Washington e o doutor F, nosso diretor jurídico. Tá? Muito obrigado a todos. E está servido aí um coquetelzinho aí ao lado aí. Muito obrigado e fiquem com Deus. Boa noite, hein? Vou deixar no